É melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Fala, galera! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Com vocês? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui com um convidado especial, um dos vídeos mais importantes desse canal, porque hoje a gente vai contar a nossa história, né, amor? História de como ela se apaixonou por mim. Acertou! Você apaixonou primeiro. Vamos ver se ela lembra. Eu quero ver se ela lembra dos detalhes, tá? Então Eu vou vamos só ver. anotando aqui que se faltar alguma coisa... Eu acho que eu vou fazer um livro sobre essa história, né? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Pode falar, pode ir. Foi assim, gente. Tudo começou num acampamento. A gente era da mesma igreja, né? Porém, eu era de Ituverava e o Thiago era de Uberaba, Minas Gerais. Esse acampamento era um acampamento de jovens. Eu tinha 11 anos de idade ainda. E o acampamento de jovens só podia partir dos 12 anos de idade. Eu tinha 12, viu, gente? Ele já tinha 12. 12 anos. Eu tinha 11. Bom, É 11 anos. 11 anos, eu tinha 11 Era pra ver se ela tava ciente. Eu tinha 11. Eu tinha 11 anos, só que eu me sentia jovem. E aí, pra eu poder participar de um acampamento, eu ia ter que ir no acampamento de criança. Pra mim isso era um absurdo, porque eu não era criança mais, eu me sentia criança. E aí, eu precisei pedir, né, pros supervisores e tudo do acampamento, e eles me autorizaram a ir. E de fato, eu era madura. Eu era, né, tinha Eu também, condições de ir nesse com 11 acampamento. anos. Sim. Então, eu Ele sabia era- que eu era maduro. Só que ele era parente do pessoal que organizava o acampamento, então por isso que eles deixaram E aí eles entenderam que eu era maduro. entendeu? Tá me tirando? Aí no acampamento, na última noite, né, fazia-se um jantar especial. Eles decoravam, ficavam bem romântico mesmo. Às vezes colocava até vela, sabe? Era chamado de jantar de gala. O nome era assim mesmo, mas era bem funcional, né, na época. E nesse jantar de gala, um rapaz tinha que convidar uma moça pra jantar com ele. Exato. E era ali no refeitório mesmo, né? Eles enfeitavam as mesas, tudo certinho. Todo mundo jantava perto ali, os casais, Ia de né? terno, ia todo... Todo mundo muito Bem chique chique. mesmo. No caso, nesse acampamento, assim, a ideia era que todo mundo fosse muito chique de terno. Só que só o Thiago foi. Só ele foi todo Uai, de terninho, coisa mais linda. é porque eu já sabia, o que ia acontecer. E aí o pessoal zoando Então, ele. Nossa, O olha, pessoal não Thiago. botava muita fé, mas eu sabia que ele eu ia encontrar. E a gente tá adiantando a história. É. Porque tem esse jantar de gala, né, no acampamento. É porque nós quer chegar já... É. Na verdade, eu tinha visto ela no acampamento de criança, um ano atrás, mais ou menos. Só que ela não me conhecia, eu já conhecia ela, já tava de olho nela. Não, eu te conhecia. Não. Porque ele era famosinho, ele jogava Ele. futebol. Então ele era tipo da turma dos. Como é que fala? Dos Leleque. Dos Não, ele era conhecido, sabe, lá no É. acampamento, porque a família dele era de lá. E ele jogava bem e tal. Ele que não me via, ele nem sabia quem eu era. Porque eu era timidazinha, ficava só no meu canto, mas eu sabia quem você era assim, você que não me Eu tava conhecia. de olho nela já, Ah, tava nada. desde o acampamento de criança. Não. Aí no acampamento de 2004, que a gente tinha 11 anos de idade, eu falei, olha aquela moça lá, olha aquela menina que tava lá, né, que era do acampamento de criança e tal. E aí eu fui convidar ela pra jantar. Ela tava na fila do almoço, e eu falei, é agora que eu vou falar com ela. E fui lá, cheguei junto, e falei, moça, e aí, você quer jantar comigo? E aí ela falou que queria casar comigo já. Meu Deus. Não, Mentira, mentira. brincadeira. Eu fiquei sem reação, porque pensa, uma menina de 11 anos, que né, nunca tinha namorado, nunca tinha nada nesse sentido, eu acho que eu nunca tinha nem conversado com um rapaz em nada, assim, né, em relação lá de jantar, de qualquer coisa desse tipo, de paquerinha. E aí ele chegou tudo, né, aquele jeitinho, me chamando pra jantar, e eu, meu Deus, eu travei, eu não sabia o que eu falava, o que eu fazia. Aí ela falou que ia pensar. É. Falei, não, eu vou pensar, depois eu te dou a resposta. Assim. Aí eu fui pro quarto, me tranquei lá pro quarto das meninas. Me tranquei lá dentro e falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Falando com as minhas amigas, as meninas chegam comigo. E elas, não, aceita e tal. E eu, né, não queria por timidez mesmo. É, eu tinha pagado as meninas pra falar pra elas, sem brincadeira. Não, foi uma menina, a Lidiane, se a Lidiane tivesse assistido esse vídeo, às vezes ela vai lembrar. Ela pegou e falou, tá, porque eu tava naquela indecisão, né, aceito, não aceito. Ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu aceitava. Porque o Thiago, ele pode ser novinho assim, agora, só que lá na Feio. Só que lá na igreja, a gente comenta que quando ele crescer, ele vai ficar lindo e tal. Aí, Inclusive, Lidiane, depois eu vou te dar uma caixa de bombom, viu? Te agradecer que eu fiquei sabendo disso depois. eu contei pra ele. Aí o jantar foi só sucesso. Não, brincadeira, gente. Eu deixei refrigerante cair nela. Ele foi servir, gente, a Coca-Cola pra mim, deixa eu É, ver. eu acho que eu falei o quê? Umas 2 palavras com ela. A gente não tinha assunto, Não tinha né? assunto, eu ia falar o quê? Pô, você assistiu o TV Globinho ontem? Nossa, viu? Não. Era É tipo bombom? isso. Eu lembro que você perguntou meu nome, né? Minha idade. CEP? Naquela época era carta, é verdade. Era carta, Eu era. escrevi pra você, né? Minha cidade, o CEP, né? Tudo certinho. Aí você perguntou se eu era. Se eu já era batizada. É, Se eu já tinha Foi. batizado. E eu tinha batizado naquele ano, né? sim. Nós dois, no ano passado, né? Nós tínhamos batizado no ano anterior, No né? ano anterior. Mas estava perto, assim, o nosso batismo e o acampamento. Aí quando eu fiquei sabendo que ela já era convertida e já tinha se batizado, eu falei, meu Deus, é essa mulher aí que eu preciso
amarrar meu burro, né? Falei, não, eu preciso ficar com ela pra sempre. Sim. E aí, foi daí pra sempre. Aí no final desse jantar, ele me deu um Um chocolate. chocolate branco, é verdade. Chocolate branco, lacra. E eu tenho papel desse chocolate até hoje, porque eu lembro que eu guardei dentro da minha Bíblia. Foi. E ficou. Aí eu troquei de Bíblia, né, depois disso e tal. A gente vai continuar contando a história, mas eu sei que eu troquei de Bíblia e o papel ficou lá. Depois, quando a gente começou a namorar e tudo mais, aí eu encontrei esse papel. Aí depois do jantar, eu morrendo de vergonha, sabe? Aquela sensação de que eu fiz alguma coisa errada, não falei as coisas certas, enfim. Eu fui, me tranquei no quarto de novo. Só que no culto, antes, na hora da mensagem, porque teve o jantar, depois teve a pregação. Ela sentava bem atrás, assim, mas muito, sabe? Tipo, umas 5 fileiras atrás. E eu ficava o culto inteiro virando pra trás e eu lembro que me deu até dor aqui, assim, pessoa. Mas eu ficava tentando ver ela, olhar pra ela, sabe? E ela nada, assim. Só séria, velho. Sério. Nada. E ele ficava mesmo. Eu percebi assim de canto de olho que ele ficava me olhando. Assim, acabou o culto, eu vazei pro quarto. Fiquei lá porque eu ficava morrendo de vergonha, né? De medo dele chegar em mim de novo, de querer conversar. E eu não sabia o que eu ia falar, gente. Eu era muito tímida. Eu lembro que no outro dia a gente não se viu, porque eu tinha ido embora mais cedo no acampamento e ela tinha ficado, né, pro outro dia de manhã. Mas a gente não se encontrou mais. Então foi o jantar, o culto, aqueles olhares, e ela fugiu, eu fui embora pro quarto. E aí depois eu fui embora e não vi ela mais. Aí eu tinha pegado o telefone de um irmão que era aqui de Tuverava, que é até o irmão da Ana Cláudia, o Leandro. Pediu meu telefone. E na época não tinha celular, né? Eu Não só tinha. tinha telefone fixo. É. Aí ele pegou o número da minha casa, da casa dos meus pais. Eu lembro que eu liguei do orelhão, porque naquela época era o orelhão ainda. Eu fiz uma ligação e a hora que atendeu, acho que foi a dona Isabel, minha sogra, hoje, graças a Deus. Ela atendeu, eu desliguei o telefone e eu nunca mais liguei, porque fiquei com medo de não ser ela que atendesse. E aí, depois disso, teve outros 2 acampamentos, né? Então se passaram 2 anos. Foi isso? Se passaram 2 anos e eu não fui no acampamento. Por quê? Como eu era muito tímida, morria de vergonha, eu implorava pra minha irmã ir também, né? Porque aí eu teria, né, uma companhia. E ela não queria, ela não gostava de acampamento. E aí acabava que no fim das contas eu também não ia. E assim, aí eu nem pensava mais assim de jantar, né? Eu sei que eu nem lembrava mais disso. Lembrava de mim. Lembrava, assim. Eu sei que esses 2 anos, né, que a gente ficou distante, foram os anos, assim, que eu mais cresci em intimidade com Deus, sabe? Comunhão com Deus, que eu buscava muito a Ele, né? Então, eu já tinha 14 anos, né, no caso. 13 para 14. Eu não tava pensando em namoro e nada disso. O que ocupava, assim, a minha mente naquele tempo era Deus, era buscar Ele e tudo mais. Aí eu fiz um voto com Deus, de me guardar, sabe? Na moda era aquele negócio de fica com um, fica com o outro. Nossa, mas você nunca beijou e tal. E eu fiz esse voto com Deus, de me guardar, porque o homem que eu beijasse seria o homem que eu me casaria, né? Que eu viveria. E eu pedi isso pra Deus. Aí eu sei que quando eu completei 14 anos, aí teve outro acampamento de jovens de novo. E aí eu fui, mas fui assim, né? Despretensiosamente. Fui mesmo pra buscar o Senhor ali no acampamento, não tava pensando em namoro nem nada. Apesar de estar mais velha, né? Nesse período um pouquinho. Então deixa eu só revisar o que foi dito no vídeo anterior, porque eu tomei assim. Ela tava só pensando em Deus, só no devocional, só vida no Glorify. Mas só que ela foi no acampamento que ela me conheceu, mas assim, ela foi pra buscar a presença do Senhor. Claro, velho. Aí, um detalhe, que durante esses 2 anos, eu mandava mensagem pra ela, pra uma menina, né, que era de Tuverava, aqui na igreja, e esses recados nunca chegaram, né? Então, Dizer que mandava recado, sabe? Pra mim, mas eu nunca quis saber. mandava. Nunca chegou. Mas aí chegou o grande acampamento que Eu voltei. ela voltou. O retorno, dos que não foram. Nunca, porque sempre tava aqui, ó. Aí, quando eu tava chegando no acampamento, de carro ali, né, entrando, descendo as malas, quem que tá lá na porta? Já tava encebando já. Já tava lá. Já tava de olho. E aí, a gente se reconheceu, né? Gente, foi até bonito, foi parecendo cena de filme. A hora que eu olhei assim, sabe, nossos olhares se cruzaram e eu podia escutar a música do Titanic tocando de fundo. Foi lindo, uma Eu lágrima escutava assim, Love Me desceu. Tender. E eu senti Deus falando, é esse o varão que eu preparei pra você. A irmã Lidiane tava certa, irmã, obrigada, viu? Obrigada, porque ele realmente, gente, ele tava lindo, lindo, sabe? E ela foi buscar Deus, né? Fui, mas Deus recompensou, entendeu? Minha fé. E Deus honrou. Deus honrou mesmo. Deus honrou, gente. Deus faz além. Naquele dia ela tava linda, perfeita. Cabelinho de lado, prancha pra cima aqui. O meu cabelo solto de prancha. Eu fui com uma boina, toda estilosa, gente. E aí, depois, como é que é? Depois que a gente se organizou, guardei todas as minhas coisas, a gente foi lá pra fora, né? Foi. Com todos os jovens estavam lá. Aí a gente conversou, perguntei se ela lembrava, né, de mim, porque, poxa, 2 anos haviam se passado. Não sei se ela tinha esquecido de mim, né? Eu não tinha esquecido dela. Não é esquecer, é tipo assim, Não, você é. acha, não, jantei, tudo mais, nunca mais vou ver, foi só, né? Vida que segue. Não esqueci, lógico que eu lembrava. Aí ele veio puxando assunto, e foi interessante que nesse tempo eu tava buscando muito a Deus, algo que Deus estava tratando muito no meu coração era a respeito da timidez, né? Então eu já conseguia socializar um pouquinho melhor. Aí, mentira. Não, aí a gente conversou, né? A partir daí,
Sempre a gente se encontrava nos acampamentos, quando tinha uma conferência também aqui em Tuverava, ou lá em Uberaba, ou São Joaquim da Barra, cidades da circunvizinhança aqui, do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. A gente sempre se via e trocávamos ideia também pelo Orkut, né? Existe um negócio chamado Orkut, pode pesquisar aí. MSN também, a gente falava bastante. Já tínhamos celular, né? Aquele Galaxy Young, sei lá como é que chamava, aqueles celularzinhos, sabe, baratinhos. Eu demorei a ter celular, na verdade, né? Era no fixo que você ligava na minha casa. Sim. Aí eu ia na casa da irmã Roseli, uma irmã da igreja, porque ela tinha computador e eu não tinha. Então ela cedia o computador pra poder conversar com ele na MSN. Isso é uma benção. E aí na minha cabeça, mesmo com 14 anos, a gente já podia começar a namorar e até casar. Você pediu casamento, é verdade. Com 14 anos no acampamento. No outro jantar de gala que a gente jantou, gente, ele ajoelhou e me pediu em casamento. Mas era certeza demais. Foi lindo. Aí, então a gente já queria começar a namorar, mas meu pai, ele havia nos orientado, assim, tipo, não é pra namorar por enquanto, porque você não tem um serviço, não tem uma profissão, não tem um ganha-pão, não tem... Não sabe meu sonho. Como é que você vai pagar um sorvete pra ela? Então ele aconselhava dessa forma. Então a gente foi conversando, né? Conversamos durante 3 anos. A gente conversava demais, né? Nos conhecemos muito bem. Até que com 17 anos, então, o dia mais feliz da minha vida chegou, né? Chegou. Em detalhe, ele não gosta de falar, só que antes dos 17 anos, com 16, né? Já tinha 16. Ele me pediu namoro, né? Se insistiu o pai dele, tudo. O pai dele liberou pra namorar e ele me pediu namoro. Nós namoramos 6 meses só. Foi. 6 meses, porque, gente, não dá certo. Não tinha condição nem de ver. Não tinha condição, a gente não se via, sabe? E aí, na época, ele estudava muito, né? Ele tava se preparando até pra vestibular já. A escola dele muito puxada, enfim. Não dava certo, né? Não deu certo, a gente resolveu terminar o namoro. Inclusive, foi ele que terminou comigo. Gente, olha... Não foi consenso, eu não queria. Mas a gente continuou conversando. Aí ele terminou comigo, eu fiquei... Gente, eu chorava tanto, eu fiquei, sabe, em depressão. Fiquei muito triste, fiquei. Só que assim, chorei muito, fiquei triste, só que foi um mês só, eu acho. Foi 30 dias, porque eu falei que Deus é mais na minha vida, sabe? Aí eu comecei a buscar Deus de novo, sabe? Não, você já buscava. Já buscava. Já buscava, mas aí eu busquei assim, Deus foi meu foco. E aí foi interessante que na escola que eu tava, a gente começou a desenvolver... meio que não era um projeto, mas na escola a gente reuniu uma turma que a gente lia a Bíblia na escola, a gente cantava louvor, foi muito bom. Outro momento eu vou contar essa experiência, porque mesmo eu sendo tímida, Deus me deu amigos ali na escola e foi uma experiência muito boa de pregação do evangelho, de anunciar o evangelho onde eu estudava. Glória a Deus. E aí, busquei a Deus, foquei em Deus, esqueci, sim, né, no fundo tava lá no coração, né, no coração não esquece. Aí eu já tinha celular e tinha feito um Orkut, né, também. Aí eu sempre comecei bastante nesse meu Orkut, postava uma foto que eu tava feliz, que eu tava bem. E ele começou a vasculhar meu Orkut. Eu vasculhava mesmo, tá doido? É claro. Vasculhou meu Orkut e viu, né, ela tá bem feliz sem mim? Como pode? Foi assim. Não, e é verdade mesmo, gente. Ela sem mim é feliz, eu sem ela não sou nada. Não, eu sabia disso, aí... Eu não tava, não, sou completa em Deus, mas você entendeu. Mas Deus tinha um plano pra nós. Tinha um plano. O amor venceu o ódio. Sim. E aí... Aí você mandou mensagem no dia do meu aniversário. Foi. E eu não podia ver ele pintar de olho na minha frente, porque eu tinha ficado com raiva dele, sabe? Mas aí você mandou mensagem, né, de aniversário. Sei que você não vai responder, mas meus parabéns. Aí vai escutando. Mandou uma mensagem, mandou um coraçãozinho vermelho no final. Foi. Aí como, né, eu tinha o Espírito Santo de Deus, eu falei, eu não vou ignorar, eu vou responder, sabe? E fez bem. Vou pagar o mal com o bem. E respondi, não sei o que lá. Não, eu acho que eu mandei só assim, obrigada. E mandei um outro. Não mandei assim. Eu mandei acho que um outro coração também vermelho, sabe? Vou mandar, enviei. Aí, bem, achou, sabe? Começou a mandar mensagem no MSN e não sei o que, depois de lá a gente voltou a conversar, foi. Ia ter uma reunião especial em São Joaquim da Barra. E ele falando assim, que queria muito que eu fosse, que ia ir pra gente se encontrar lá, e eu não tinha dado certeza que eu ia. Assim, eu não fiz muita questão de falar se eu ia ou se eu não ia, mas ele tava achando que eu ia, e eu não fui. Vocês estão vendo, né, gente? Tá? Porque na cabeça dele, como a gente se falava todo dia pelo MSN, ele achava que já tava namorando comigo, assim, sabe? Ela que não sabia. Não, a gente Você tava... tá namorando e ela não sabia. E aí que ele achava assim que eu tinha que ter ido lá em São Joaquim. E eu não fui. Primeiro, que eu trabalhava, era um sábado, eu trabalhava até tarde no sábado. Não ia dar tempo nem de eu me arrumar direito pra ir lá ver ele. Aí eu falei, não vou, eu sou obrigada. Não fui. Mas e aí ele tudo falou, bem, esse já tá tratado. Como você tá percebendo. foi a nossa primeira briga, porque aí ele mandou mensagem pra mim, mãe, você não foi, que não sei o que, que você nem Eu me tinha falou. comprado uma camisa na Pernambucana. Dividida a camisa. E aí que eu peguei e pensei, de certo que eu tenho que te dar satisfação da minha vida, então... É e brava. aí a gente ficou meio sem conversar de novo, não foi? E aí ficamos sem conversar muito tempo. Eu vou contar que aí ele começou a conversar com outras meninas, sabe? Depois disso. E ela também. Não, tipo assim, a gente, né, depois disso a gente não se falou mais, não tinha nada.
E aí a vida seguiu, mas nada, eu não tive nenhum relacionamento, nada mesmo. Sim, não. Nem de nós dois não teve um relacionamento. E aí, tipo assim, eu não gostava, sabe, de ver, mesmo a gente não tendo nada. Eu não queria, não era só eu mesmo, se ele não fosse ter nada comigo. Tanto é que a gente ficava antenado na vida um do outro. Ficava, isso aí, a gente ficava procurando saber o que estava acontecendo. E aí teve um outro acampamento. Depois acho que passou quase um ano, teve um outro acampamento. E aí eu peguei e fui, sabe? Fui, me produzi toda, e fui. Aí lá, teve, a hora que acabou o culto e tal, ele me chamou pra conversar. Ficava me olhando de novo, né, no culto. Ele tava desimpedido, eu também tava desimpedida. E aí ele foi, me chamou pra conversar e me pediu perdão. Ajoelhou. Não, mentira. Não tinha porquê, mas a gente Tinha sim. Pediu perdão porque foi grosso comigo e falou que não tinha me esquecido. Eu também não tinha esquecido. Tal. Aí a gente se perdoou e tudo assim, bem respeitoso, porque é tudo ambiente de igreja, sabe? Não tinha nada de respeitoso, não tinha beijo. Respeitosa. Porque, igual eu falei, era beijo só no namoro, sabe? As coisas tudo certinho. Inclusive, quando a gente terminou, eu falei, Deus, mas o meu voto, né? Será que não era ele? No fundo, assim, eu ainda tinha aquela esperança, porque eu não imaginava com outra pessoa, eu não imaginava, era ele, assim, que né, eu sabia, desde o dia que eu vi ele, ali naquele acampamento de novo, 14 anos, que eu falei, gente, é isso, senti aqui dentro. Eu também senti aqui dentro. Depois disso, a gente não parou mais de se falar. Era lá, todo dia. Todo dia. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso arranjar um emprego, né? Pra poder ir pagar as viagens. Eu lembro que era o São Bento, na época, né? Que levava a gente, o São Bento. E aí tinha um irmão da igreja que eu falei, Luiz, me arranja um serviço lá, um emprego lá onde você trabalha e tal. E aí ele arranjou pra mim. Eu lembro que eu fiquei um mês e comprei uma aliança e um tênis da Nike, um USB, na época. Top. Comprei essas duas coisas e pedi E aí eu pedi ela em namoro com a aliança que a gente tem ela até hoje, é uma aliança assim, tamanho de um latão. Enorme, a mão nem fechava. E aí a gente namorou com 17 anos, né? Ele veio na minha casa, pediu pro meu pai, tudo certinho. Sim. Aí a gente conversando, tentando combinar a data que ele viria aqui em casa, né? Pediu pro meu pai namoro e tudo. E meu pai, gente, ele é muito de boa. E eu precisei falar, pai, quando ele vier te pedir, faz cara de bravo, né? Fica bravo, dá uma pressa nele. Eu falando pro meu pai fez assim. Aí na hora eu vi, né, eu tava perto, vi o Thiago pedindo pro meu pai, a gente ia morrer de vontade de rir. Meu pai fez a cara bem séria, assim, né, brava. O pai dela me ama. O pai dela gosta muito de jogar futebol, eu também. Então a gente já se entendeu assim no primeiro dia já. Ele conquistou meu pai. E outra, era pra gente namorar dia 2 de novembro, né? Final. Dia 2 de novembro. Só que aí a gente decidiu remarcar a data oficial do namoro, remarcar pra ele vir dia 15. Dia 15 de novembro. Nada de superstição não, viu? Pra não ficar no dia dos finados, né? A gente acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, Aí eu sei que nós namoramos por 4 anos. E noivamos durante 9 meses. 9 meses. Temos aí então quanto tempo? Desde 2004? 19 anos. 19 anos de história juntos, entre idas e vindas, né, amor? E Deus tem sido fiel. 7 anos de casado. 7 anos de casado nós fizemos no final do ano passado. E tem sido uma bênção, né? Algo que eu queria deixar pra vocês é que vale a pena confiar em Deus, esperar no Senhor, buscar Ele acima de tudo, porque Ele é o mais interessado na sua história, no seu casamento, na sua família, e que você entregue a Ele, né? Eu entendo porque em algum período, principalmente esse período da adolescência, eu tinha essa ansiedade, Senhor, com quem que eu vou casar, quem vai ser o meu marido, e Deus foi encaminhando tudo, e eu só tenho a agradecer pela sua vida, pela nossa história, obrigada por tudo. Te amo. Também te amo. Momento romântico aqui. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou o nosso vídeo, que né, nos acompanhou também nessa história, né, que esteve de perto orando. Você que nos conhece agora, obrigada por estar aqui também. E nos ajude, né? Ajude o canal, curtindo o vídeo, encaminhando, comentando, né? Compartilhando. E que Deus abençoe muito você assistir. Que Deus abençoe vocês. Em breve, mais vídeos a respeito de relacionamento, né, de casamento. Ele vai me ajudar, porque nós já combinou também. E vai aparecer aqui mais vezes. E que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia, tarde, noite. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera.